Imagine que você está olhando para o céu. Milhões de estrelas, satélites cruzando silenciosamente a escuridão, a lua iluminando a noite. Mas e se bem acima da sua cabeça existisse algo que estivesse ali há mais tempo do que qualquer civilização humana? Algo que observou impérios nascerem, viu guerras acontecerem, assistiu a humanidade descobrir o fogo, construir pirâmides, inventar a eletricidade. E agora, assistir você segurando este celular. Pausa. Parece o roteiro de um filme de ficção científica. Mas durante décadas, milhares de pessoas acreditaram que isso era real. E tudo começou com sinais. Sinais que ninguém conseguiu explicar. O homem que ouviu o impossível. Ano, 1899. No meio do deserto do Colorado. Um homem trabalhava sozinho em seu laboratório. Seu nome era Nikola Tesla. Um gênio tão avançado que muitos diziam que ele parecia ter vindo do futuro. Enquanto realizava experimentos com transmissões elétricas, Tesla começou a captar sinais estranhos. Não eram tempestades. Não eram transmissões humanas. Não eram padrões aleatórios. Eles pareciam organizados, repetitivos, inteligentes. Segundo relatos da época, Tesla chegou a cogitar uma hipótese absurda. Talvez estejamos recebendo uma mensagem de outra inteligência. Imagine o peso dessas palavras. No século XIX, quando aviões praticamente não existiam, um dos maiores gênios da humanidade sugeria que talvez não estivéssemos sozinhos. Pausa longa. Mas aquilo era apenas o começo. Os ecos do vazio. Décadas depois, operadores de rádio começaram a relatar algo estranho. Ao enviarem sinais, recebiam respostas. Ecos, mas não ecos normais. As mensagens retornavam segundos depois, como se algo estivesse refletindo as transmissões. Algo, em órbita. Ninguém entendia. Naquela época, não existiam satélites humanos. Nenhum. O primeiro satélite artificial, o Sputnik, só seria lançado em 1957. Então, o que estava respondendo? A pergunta começou a se espalhar. Primeiro entre engenheiros, depois entre curiosos, depois entre pessoas comuns. E a lenda começou a ganhar vida. O visitante mais antigo da Terra. A teoria era assustadora e simples. Existia um objeto desconhecido orbitando nosso planeta. Mas não há alguns anos, nem algumas décadas. E sim, há aproximadamente 13 mil anos. 13 mil anos. Antes dos romanos, antes dos egípcios, antes da escrita, antes das cidades, antes de quase tudo que chamamos de civilização. Enquanto os seres humanos caçavam com lanças, ele já estaria lá, silencioso, observando, esperando. E alguém deu nome a essa presença invisível. O Cavaleiro Negro, o Black Knight, o Observador. Com o passar dos anos, a imaginação humana fez o resto. Diziam que o objeto era uma sonda extraterrestre, uma máquina automática enviada por uma civilização distante, uma inteligência sem emoções, sem fome, sem sono, sem pressa. Sua missão? Observar, registrar, esperar o momento certo. Alguns acreditavam que ela havia sido enviada do sistema estelar Epsilon Bootis. Outros diziam que ela era um farol, um marcador cósmico, uma espécie de câmera apontada para a Terra. Mas havia uma ideia ainda mais perturbadora. E se ela não estivesse apenas observando? E se estivesse avaliando, registrando cada guerra, cada descoberta, cada avanço tecnológico, decidindo, em silêncio, quando a humanidade estaria pronta para algo maior? A fotografia proibida. Então chegou o ano de 1998. A missão espacial STS-88. Os astronautas trabalhavam na construção inicial da Estação Espacial Internacional. Era uma missão comum, rotineira, até que uma fotografia foi tirada, e depois outra, e outra. As imagens mostravam algo escuro, irregular, estranho, flutuando no espaço. Quando essas fotos vazaram para o público, o mundo entrou em choque. As pessoas apontaram para as imagens e disseram: nós encontramos o Black Knight. A lenda deixava de ser apenas histórias. Agora, havia fotos, e as fotos pareciam mostrar exatamente aquilo que todos imaginavam. Uma máquina alienígena, antiga, silenciosa, esperando. A verdade. Mas a verdade, às vezes é menos cinematográfica. Segundo a explicação oficial, o objeto fotografado era apenas uma manta térmica perdida durante a missão. Um pedaço de material usado pelos astronautas. Nada mais. Os ecos de rádio poderiam ter explicações físicas. Os sinais de Tesla talvez fossem interferências naturais. Tudo possuía respostas plausíveis. A ciência seguiu em frente. O caso foi arquivado. A vida continuou. Fim da história. Ou talvez não. A pergunta que ninguém consegue matar. Porque existe algo curioso sobre certas lendas. Elas sobrevivem, mesmo quando recebem explicações. Mesmo quando parecem encerradas. Elas permanecem, porque tocam em um medo antigo da humanidade. A sensação de que, talvez, estejamos sendo observados. Não por monstros. Não por invasores. Mas por algo infinitamente paciente. Algo que não mede o tempo em dias. Ou anos. Mas em milênios. Algo que viu reis virarem poeira. Nações desaparecerem. Línguas nascerem e morrerem. Enquanto continuava ali, girando silenciosamente acima de nossas cabeças. Esperando. Final. Talvez o Black Knight nunca tenha existido. Talvez tenha sido apenas uma coincidência transformada em mito. Uma manta térmica. Sinais mal interpretados. E a imaginação humana fazendo o resto. Mas existe uma última pergunta que continua ecoando no vazio do espaço. Se um dia descobrirmos que realmente não estamos sozinhos, como saberemos? Se eles acabaram de chegar. Ou se estiveram aqui o tempo todo. Pausa. Na próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se. Há coisas que a ciência explica. Há coisas que a imaginação inventa. E há histórias tão poderosas, que continuam vivas mesmo depois que o mundo decide esquecê-las. Porque o verdadeiro mistério talvez não seja o que existe lá em cima, mas o motivo pelo qual nós, seres humanos, nunca conseguimos parar de olhar para as estrelas, esperando que algo olhe de volta. Se quiser ouvir mais histórias como essa, se inscreve no canal e se você gostou, deixa um gostei.